Beleza, sou Daniel Moraes do canal Irmãos Livreiros e hoje eu trago para vocês a resenha de um livro fantástico que é O Menino dos Fantoches de Varsóvia, publicado pela Novo Conceito, logo após a vinheta. O Menino dos Fantoches de Varsóvia, ele vai contar uma história, vai narrar uma história bem fantástica de um garotinho que viveu numa época em que estava acontecendo a ocupação nazista em Varsóvia. O nome desse garoto, Mikhail, porém no decorrer do livro o autor ela só escreve Mika, porque para ficar um pouco mais íntimo com o leitor. E Mika é um garotinho que ele tem um carinho muito grande pelo seu avô, e seu avô, assim como juntamente com sua mãe, eles moram em Varsóvia, na sua casa, e de repente os alemães chegam, ocupam toda Varsóvia, bem naquele momento que está acontecendo uma guerra horrenda, uma guerra horrível em toda a Europa, e justamente assim, ele não sabe o que está acontecendo aquilo. Mas anos depois ele vem a saber, a relatar que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial e a ocupação nazista sobre todo aquele território de Varsóvia. Lentamente eles são arrastados para guetos, formam-se esses guetos e eles são obrigados a deixar a casa. Essas casas ficam sendo fortaleza dos alemães, dos nazistas, e eles são lentamente tirados de seus lares. E assim, criam-se espécies de guetos ou, em alguns casos, uma espécie de lugares abandonados em que eles são obrigados a morar em conjunto com outras pessoas, às vezes moram diversas famílias juntos, e nesse caso fica sendo a mãe, o Mika, a mãe dele, o avô, a irmã da mãe dele, outras crianças, os gêmeos e tal, eles vão ficando tudo meio tumultuado. E lentamente eles vão vendo alguns aviões passando, e bem no começo do livro ainda, ele fica observando pelas frestas da janela aqueles aviões jogando algumas coisas que dão um brilho distante, um barulho assim ensurdecedor. Que ele, com a sua inocência, pergunta à mãe o que está acontecendo, porque aqueles balões caindo, fazendo barulho, e assim ele descobre que na verdade a mãe na verdade fala para ele que aquilo são bombas que estão destruindo toda a Varsóvia. O seu avô, ele tem um lugar, uma espécie de um retiro, uma edícula no fundo da casa, um celeiro, que ele se esconde e não deixa ninguém entrar. Só que tempos depois, infelizmente, por uma discussão entre os próprios moradores do gueto, os alemães chegam para tentar verificar o que está acontecendo, aquela discussão entre uma vizinha, alguma coisa assim, porque eles estão passando fome. E assim, tudo que eles estão comendo, a comida que eles tinham naturalmente, que eles plantavam, que eles compravam, que eles colhiam, foram toda retirada e são oferecidas para eles sopas ralas. E a cada dia que passa, a sopa vai ficando mais rala. Automaticamente as pessoas vão ficando desnutridas, como aconteceu com o avô, que já tem 80 e poucos anos. E assim, ele talvez no seu momento mais tenso, ele acaba discutindo com uma vizinha e nesse momento, ele infelizmente ele é baleado e ele perde a vida. Assim, o momento do funeral dele, falando como que ele enfrentou a situação, vendo seu avô sendo enterrado. Aliás, foram poucos que foram enterrados assim, com cerimônia, com honra, que é o caso do avô, porque estavam começando a guerra. Anos depois ele relata o número de pessoas jogadas em valas e cobertas, porque eles não morreram como pessoas assim indigentes, infelizmente, decorrente ao que vem acontecendo na operação nazista. E justamente, quando ele vê que o avô está desse jeito, o que ele faz? É um momento bem intenso do livro. O avô sempre usa um casacão, uma espécie de um sobretudo. Como pode ver na pequena ilustração aqui do menininho, ele tem uma espécie de um casaco. Mas pelo que eu entendi aqui no livro, é um casacão bem grande. Então para ele, que é um garotinho, fica enorme. E esse casaco, ele dorme com ele o tempo todo. Ele não desgruda. Foi quando ele entra pela primeira vez nesse celeiro e lá encontra uma infinidade de tecidos, uma infinidade de ilustrações de peças pequenas, e o avô ele criava fantoches. É uma forma de tentar aliviar para si próprio o que está passando naquele momento. Foi então que o garotinho, sentindo essa sensação, essa perda do avô, essa solidão, ele faz o que? Ele começa a brincar com os fantochezinhos. Ele pega lá, tem já alguns montados, e dentre eles tem um príncipe, um jacaré, um macaco,
e também tem uma princesa e tal. E assim, ele começa a fazer as brincadeirinhas. É dessa forma que entra uma garotinha na história e ela vai acabar, dessa forma, sendo parceira dele. Para tentar aliviar a dor, a pressão, aquele sofrimento, sabe, que não pode fazer nada sem que os alemães saibam. Ou seja, a cada momento os alemães chegam e tem que tirar eles do lugar e cada vez mais pessoas vão morrendo, vão perdendo a vida, vão perdendo espaço. Chega verão, chega inverno, entra a nevasca, tudo isso de uma certa forma vai fazer com que os judeus, com que as pessoas que são de Varsóvia acabam perdendo a sua vida, vai perdendo o seu espaço e vai diminuindo o número de pessoas. E então, certa vez, enquanto ele começou a fazer apresentações para os nazistas em troca de comida. Antes, porém, ele começa a ir na casa de judeus porque de repente era aniversário de alguém, porque era uma celebração de algum momento, então eles não tinham diversão. Então ele começou a fazer os seus fantoches, brincando, fazendo uma apresentação em que o príncipe encontra a princesa e vê um jacaré e tal, uma coisa de criança. E aí as pessoas achavam legal e davam para ele um pote de geleia, davam para ele talvez um quilo de farinha, ou um pão, e ali é uma troca, eles faziam isso, e assim ele foi sobrevivendo. E no decorrer da história, um dos dias em que a história começa a pegar um jeito a partir daí, quando ele de repente vai atravessar uma rua, lá tem 3 nazistas, e eles pegam ele e separam, e levam ele para um lugar, uma espécie de um bar, uma taberna, e lá ele fala: o que você faz, o que, e aí ele fica conversando lá com o soldado com muito medo de ser morto, que não deveria ter saído. E lá ele fala: faz uma apresentação para nós, já que você é tão bom assim. Ele vai na apresentação haitiana e a partir dali ele começa toda noite a apresentar. E com isso ele traz para casa pães frescos. E ele vai alimentando a sua família dessa forma. Até que um dia ele é separado da família, porque quando teve uma ocupação nazista, ele simplesmente se separa, automaticamente ele é obrigado a separar, então ele chora muito: cadê a minha mãe, cadê a minha família, todo mundo foi embora, cada um entrou num trem, uma espécie de, como fosse trem de carga, trem de animais, joga as pessoas lá de qualquer jeito, como se fossem restos mortais, empurra as pessoas estão debilitadas, as pessoas estão muito carentes. E aí de repente ele fica desesperado: pelo amor de Deus, fala com a minha mãe. E ele encontra o soldado, o Max, que é o soldado que lá no começo encontrou ele, começou a fazer as peças de fantoche e alimentar a família. E o Max fala: não, eu vou tentar encontrar sua mãe. E ele realmente encontra a mãe dele, assim, eles aproximam novamente, até que muita coisa acontece. Bem, e assim, a história em si, dá para entender assim, qual é o sentimento de 2 situações diferentes. Um soldado que vai servir a guerra, que vai servir a Alemanha, ele é obrigado, querendo ou não, é obrigado a acabar com os judeus, por questões de Hitler, como mandava na época. E também tem o lado que ele acabou se apegando muito ao garoto, porque ele tinha um filho. E assim, ele não deixava que ninguém fosse brincar, fazer mal para esse garotinho que é o Mika. Então fica uma amizade entre o Mika e o Max, de uma forma bem sutil, bem leve, mas você vê que ele tem um amor muito carinho pelo outro. Então assim, o que ele puder fazer para salvar esse garoto, ele vai fazer. O livro em si é separado em 3 partes, conta a história de Mika, e assim, bem no comecinho da história, começa com o Mika falando assim, quando ele está já idoso, ele encontra o Daniel, que é o neto dele, e ele começa a relembrar o fato de como que ele viveu lá na passada, na Segunda Guerra Mundial. Então, logo depois, quando ele conta toda a história dele, então começa uma segunda parte do livro, que conta o momento em que o soldado ele é desgarrado, desligado do seu batalhão e ele vai embora. Só que nesse momento ele é preso pelos russos, quando a guerra está chegando ao fim, só fica 10 anos preso e por fim, depois ele vai tentar de alguma certa forma, ele fica relembrando onde que foi parar esse menino. Será que esse menino sobreviveu? Será que um dia eles vão se encontrar? E para finalizar o livro, ele conta um pouquinho a história do príncipe, que foi aquele fantoche que acompanhou ele o tempo todo e o que esse fantoche fez com que ele salvasse a vida dele. É uma história assim, de superação, um livro encantador. Eu assim, não imaginava aqui encontrar uma narrativa tão perfeita, tão bem elaborada nesse livro. É assim, um livro forte, é um livro acolhedor. Eu acredito que muita gente que vai ler esse livro, que ainda não tem a oportunidade, eu digo, leia, porque ele prende atenção, ele envolve, ele assim, em momento algum ele cansa. É um livro
relativamente assim, que tem grande, que tem basicamente 400 páginas, não tão grande. Só que assim, ele é umas palavras um pouco mais lentas, é um livro acolhedor demais. Esse livro eu ganhei da minha prima Daisy quando foi eu e o Márcio, que é o parceiro do blog, nós fomos até Belo Horizonte. E lá nós tivemos o prazer de conhecer a livraria Leitura em BH. E lá minha prima acabou me presenteando com essa coisa maravilhosa que é esse livro, O Menino dos Fantoches de Varsóvia. Agradeço a Daisy e ao Max, que são meus primos, por nos receber com todo carinho e por nos apresentar uma cidade fantástica, uma livraria linda, que é a Livraria Leitura, sem contar que me dá esse livro fantástico. Para quem gosta do gênero, é um excelente livro, eu super indico. É isso aí, galera, espero que tenham gostado da resenha de O Menino dos Fantoches de Varsóvia, publicada pela editora Novo Conceito, um livro fantástico que deve virar filme, é um livro perfeito.